Olá, caros alunos. Vamos dar início a uma videoaula, nossa disciplina. Meu nome é a professora Samara, a disciplina de linguagem, tópicos especiais em linguagem, literatura, em que nós vamos tratar sobre cultura popular e vamos falar um pouco sobre folclore e, logo após, literatura de cordel. A primeira indagação é o que é cultura, para depois delimitarmos para a cultura popular. Cultura pode ser entendido como tudo aquilo produzido por um homem, mas não podemos esquecer que identifica um determinado povo. Então, a palavra cultura, ela vem de uma palavra do inglês, que significa relha de arado. No início, a gente identifica a cultura como um processo material, né? Pois se identifica com tudo aquilo que produz o homem. Mas cultura está ligado também à identidade, né? Então, eu me identifico um povo atrás daquela cultura. E aí vem a pergunta, professora, então tudo que é cultura popular, e o que é o popular que identifica? Esse popular, alguns estudiosos, quando falam de cultura popular, eles dizem que quando nós utilizamos esse termo de cultura popular, nós estamos especificando uma cultura ou delimitando ela. Então, quando eu estudo cultura popular, eu estou estudando a cultura popular, mas a cultura popular de determinado povo. E aí, a gente vai falar que há as divisões dos tipos de cultura, né? Já que para os estudiosos essa cultura é uma cultura fragmentada e dividida. Por quê? Porque a nossa cultura brasileira é uma cultura diversificada. Nós temos uma formação uma influência de vários povos, né? Tem uma diversidade muito grande de povos. Não podemos esquecer que de início nós tivemos influências dos índios, dos africanos, dos portugueses. Então nós temos uma diversidade muito grande. Daí os estudiosos, ao tratarem de cultura também brasileira, dizerem que a nossa cultura ela é dividida e fragmentada. E aí eles acabam dividindo essa cultura em duas, que seria a cultura erudita e a cultura das classes mais pobres, né? E que recairia aí a cultura popular. Então, a cultura erudita seria a cultura produzida por uma minoria e também aqui uma minoria também teria acesso, aí se enquadraria as grandes obras, né? E a cultura das classes mais pobres, que seria as produzidas por uma massa maior, né? E aí recairia o folclore. Mas, professora, eu posso identificar aí a cultura popular? Posso. Mais tarde, nas leituras posteriores, nós veremos que existe uma popularização dessa cultura. E aí surgiria outro tipo de cultura, que é a cultura de massa, que hoje nós ouvimos falar muito dessa cultura e acabamos sem saber o que é, ou se é só um termo, um modismo. A cultura de massa, ela é diferente da cultura erudita e da cultura das classes mais pobres. Ela seria um terceiro tipo de cultura, né, que se deu devido à popularização e seria a cultura produzida pelas televisões, pelos meios midiáticos, né, pelo que nós vemos constantemente. Então, os três tipos de cultura seriam esses, sendo a cultura de massa, essa a mais produzida recentemente, devido aí às televisões, os meios midiáticos que hoje nós temos em grande escala e que tem uma função toda especial, que é o quê? É popularizar essa cultura, e eles acabam por popularizar também o conhecimento. A cultura produzida pelas classes sociais mais pobres, elas acabam também recaindo na nossa cultura popular, porque para alguns estudiosos a cultura popular ela recai tudo aquilo que é produzido por essa camada, seja o artesanato, bens manufaturados, né? Mas também o que faz parte dessa cultura popular, e é um lado muito interessante, seria também a literatura oral. Então, a nossa cultura popular, ela abrange o folclore, e esse folclore recai tudo aquilo que nós muitas vezes dizemos como antigo, que é a nossa literatura oral e também a literatura escrita, alguma parte dela. Mas, professora,
tudo que eu tenho como cultura popular e folclore são as mesmas coisas? Não são as mesmas coisas, mas eles se interpenetram, se cruzam, entendeu? Fazem parte. Por quê? Porque para ser folclore, ele tem que ser o quê? Ele tem que fazer parte da memória, tem que ser antigo, tem que ser conhecido por aquele determinado povo, nem sempre tem uma autoria e aquele determinado povo sabe exatamente reconhecer aquela história ou reconhecer aquele acontecimento, que é o caso de algumas lendas, que são histórias fictícias, né? Mitos, que também são histórias fictícias contadas de geração para geração e que muitas vezes não têm autoria, né? Eu não consigo identificar o Saci foi escrito por fulano, ou outro exemplo qualquer. Então, faz parte do folclore. Mas eu tenho só a literatura oral? Não, a literatura oral, nós falamos dela porque nós conseguimos visualizar ela. Nós temos aquela história, né, antigamente, que se uniam a família ao redor das fogueiras ou se uniam na porta das casas para contar aquela história. Mas aí também temos o artesanato, nós temos a literatura de cordel, que vai ser um assunto tratado na nossa próxima videoaula. E temos também contos, mitos, as nossas crenças religiosas, né? As danças populares, que tem muitas influências também dos povos que aqui colonizaram, né? Nós temos danças africanas, de influência africana. Então, tem danças populares, crenças religiosas, e nas crenças religiosas é importante a gente tocar em um aspecto, que algumas crenças religiosas, elas não são conhecidas como uma religião. Como assim, professora? Religião como o catolicismo. Então, a gente tem crenças religiosas que são assim intituladas por não serem reconhecidas como de fato uma religião, mas que fazem parte de nossa cultura, né? Aí a gente tem candomblé, dentre outras crenças religiosas. Nesse meio que nós estamos tratando, a literatura de cordel, onde ela se encontra? Ela se encontra como parte do folclore. Então, é algo que eu tenho a identidade daquele povo ali, eu consigo reconhecer. A literatura de cordel, já dando uma prévia do que vai ser nossa próxima unidade, ela narra também de uma forma humorística e tal, fatos que ali aconteceram. E bem próximo também da literatura de cordel, que nos faz lembrar isso, está os repentes, que faz parte de quê? Da poesia. Então, o nosso folclore tem uma parte da poesia, e nessa parte da poesia está a literatura de cordel, está repentes, que são formas de que eu busco ali, que eu tenho a cultura daquele povo ali, sendo narrada de uma forma mais humorística, sendo retratada de uma forma mais engraçada, digamos assim. Lembrando que a literatura de cordel, a priori, ela também foi chamada, né, de folhetos de cordel, porque elas são em formas de folhetos, certo? Em que na sua capa é realizada uma xilografia. Então, ela, a priori, foi chamada de folhetos de cordel e depois ganhou essa nomenclatura de literatura de cordel, em que elas eram vendidas onde? Em feiras ou festas religiosas. Nós não podemos esquecer também que nós possuímos festas que fazem parte do nosso folclore, como as festas juninas, né, em que nós temos homenagens a determinados santos e que em algumas regiões aqueles santos se tornam padroeiros daquelas cidades ou daquele povoado. Onde nós observamos mais esse folclore? Geralmente nas
capitais, existe um centro em que a gente tem a conservação disso, ou de peças artesanais, manufaturadas, lembrando que essas peças, quando elas são manufaturadas, o artesanato, elas são manufaturadas em menor escala do que, claro, se fossem manufaturadas em uma indústria. São vendidas por um preço diferente, entendeu? Mas carregam uma forma peculiar, às vezes tem um desenho peculiar que retrata uma parte da história daquele povo, que não deixa de ser a identidade daquela região, daquele povo. Então, faz parte da cultura. Então, esclarecendo, quando temos uma cultura popular, nós procuramos, às vezes intuitivamente ou inconsciente, mas sempre procuramos encontrar a identidade daquele povo naquela cultura. Por quê? Porque retrata um pouco da formação de identidade que aquele povo tem. Então, faz parte da sua formação histórica também. Há outro aspecto tratado pela cultura, pelos estudiosos de cultura, é a desvalorização da cultura. Mas a gente só tem uma desvalorização da cultura se, ao compararmos essa cultura com outra, tentarmos igualar essa cultura com a outra, que é um erro isso acontecer. Por quê? Porque cada povo tem sua cultura e sofreram influências de fatores diferentes. Então, é uma coisa que não devemos caminhar para isso, porque cada cultura é formada por aspectos diferentes. Então, não podemos dizer que existe uma cultura melhor do que a outra, mas que são formadas por fatores diferentes. Encerramos essa aula de hoje e partimos para a próxima, que trataremos de forma mais específica sobre um aspecto do folclore e dessa cultura popular, que é a literatura de